Queridos, tudo bom? Então, hoje eu vou indicar para você que está interessado em começar a estudar filosofia, tá? Não necessariamente que você vai fazer uma graduação em filosofia, uma pós, mas que você tenha, caso você tenha vontade de aproveitar a quarentena para estudar um pouco mais sobre filosofia, né? Sobre o que os filósofos fizeram de relevante nas diferentes épocas. Então vou indicar para vocês alguns vídeos não, um vídeo meu, óbvio, né? Alguns livros que podem vir a ajudar, tá? Esses livros eu comprei todos nesse ano, quando eu fui convidada a lecionar filosofia. E uma coisa que eu sempre indico para quem está começando ou já é experiente em dar aula, que não prepare a aula com base em apenas um livro. Tente usar mais livros exatamente para você dar uma aula mais rica possível, porque você indicar um livro para o aluno, ok, mas se você, digamos, dar uma aula com mais dicas, com mais conteúdo para dar, com mais bagagem, vai ser excelente, porque o seu aluno ele não vai comprar todos esses livros que eu vou mostrar para vocês, mas a partir da sua aula, por exemplo, ele vai aprender tudo que está nos livros que você adquiriu e que nas pesquisas que você vem a fazer, tá? Então vou indicar alguns livros aqui que eu utilizo na preparação das minhas aulas e que você pode escolher um deles para estudar, para ver na quarentena, caso você tenha interesse em filosofia, tá? Eu tenho aqui o livro Filosofia Política de Sônia Miguel Ferrari, como organizadora, tá? Aqui é uma coletânea na qual ela reúne alguns pontos específicos de alguns filósofos, tá? Ela não fala sobre todos os filósofos, então é um número mais restrito, como por exemplo, ela fala sobre Montesquieu, Rousseau, Kant, Marx, Hobbes, Locke, Aristóteles, Platão. Ela deixa Sócrates do lado de fora, Foucault, John Rawls. Então, aqui a gente tem a explicação de em torno de uns 15 filósofos, tá? E alguns estudos relevantes que eles fizeram. Nesse livro você não vai aprender, digamos, um pouco de muitos. Você vai aprender razoavelmente sobre 15 filósofos, tá? Então, se você quer algo mais específico, tá, sobre algum filósofo, se for um desses que eu mencionei, esse livro aqui vai te ajudar. Se você, ao contrário, tá, quer saber muito pouco, mas de tudo, tá? Muito pouco, você quer saber pouco, não importa se você vai saber com muita profundidade. Se você não está preocupado com profundidade, mas você está preocupado com quantidade, esse livro aqui, o livro da filosofia, ele é muito interessante, tem um excelente custo-benefício. Eu paguei R$ 29,90 na Saraiva, tá? Comprei antes da pandemia, né? Claro, comprei ao vivo. Então, esse livro aqui fala sobre muitos filósofos, tá? Desde a época pré-socrática, mundo antigo, era da Revolução, idade da Renascença, filosofia contemporânea. Então, você vai estudar, tá? Desde Sócrates até Peter Singer, que é mais atual. Você vai estudar diversos filósofos. Só que repare o seguinte, tá? Abrir aqui no que custou, ele falou até um pouquinho mais, tá? Cada filósofo abordado é mencionado em 2 páginas, tá? No máximo 4 páginas. Esse aqui é o Martin Heidegger, tá? E esse aqui, o livro, ele até especificou mais. Ele falou em 4 páginas, tá? Ele é um livro fácil de ler, ele é rico em gravura, então você não vai ficar cansado, saco cheio de ler. Por exemplo, aqui sobre Adorno. Adorno ele falou apenas em entendeu? Em 2 páginas, só em 2 páginas, então ele não aprofundou. Mas se você, como eu falei, quer saber muito, sobre muitos, mas pouco, esse livro é bom. O Filosofia para Ocupados, tá? Ele é muito breve. Olha a finura dele. Se você quer saber, assim, se você quer saber, tá? Sobre muitos, mas pouco, esse aqui é melhor, ele é mais gordinho. Esse aqui, o Filosofia para Ocupados, ele é interessante, mas particularmente eu não gosto muito dele, tá? Com todo respeito ao autor, tá? Tem um esforço intelectual aqui, mas é muito rápido, né? Realmente é muito rápido.
Então, aqui, por exemplo, sobre Jeremy Bentham, tá? O Bentham, tá? Ele é o precursor do utilitarismo e aqui ele fala em apenas uma página, tá? Em menos de 2 páginas completas, tá? Então, acaba que esse livro, ele é ruim? Não, ele não é ruim, mas particularmente eu não acho ele muito fácil de entender por alguns aspectos. Primeiro, ele fala sobre filósofos, sim, mas ele não separa por capítulos. Por exemplo, tá? O índice. No índice ele fala pré-socráticos, trilha dos romanos, cristãos, muçulmanos e apenas um judeu, a era da razão, iluminismo, chegada no século XIX, tempos modernos. Perceba que dá uma sensação de livro de história e não tanto de filosofia, tá? Esse aqui eu adoro, gente. Eu amei muito, 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 muito. Ele, apesar de não ser gigante, tá? Ele fala sobre diversos filósofos, tá? Fala sobre 50 filósofos, mas com profundidade, tá? Então, se você tiver a oportunidade de adquirir os 50 clássicos da filosofia, esse é o melhor de todos, tá? De Tom Butler-Baldwin. Então esse livro aqui, os 50 Clássicos, é maravilhoso, tá? Eu realmente adorei. Ele fala sobre 50, como o próprio nome já diz, e fala sobre os filósofos principais, tá? Então você vai ler inclusive sobre Simone de Beauvoir, por exemplo, que é bem atual, Hannah Arendt, Aristóteles, Cícero, Foucault, Hume, Kant. Então tá tudo nesse livro aqui, os 50 Clássicos da Filosofia. Ele é muito interessante. Eu gostei desse aqui também, sabe? Eu não tenho nada a reclamar, não. Ele tem a mesma praticamente a mesma pegada dos 50 clássicos da filosofia, só que ele trata sobre menos filósofos, tá? Tudo que você precisa saber sobre filosofia, tá? O Tudo que você precisa de saber sobre filosofia, de Paul Kleiman, ele é interessante porque ele, apesar de ser rápido, tá? Ele é uma leitura rápida, mas ele vai por filósofo e por filósofo ele corta em subitens, tá? E acaba que você fica sabendo a respeito do que cada filósofo tratou exatamente. Por exemplo, aqui, deixa eu abrir em qualquer um aqui. Imagina se eu abro aqui em algum filósofo com nome difícil de entender. Então vamos lá, tô abrindo aqui. John Locke, tá? John Locke. Aqui ele fala sobre 2 tratados de governo civil, ensaios sobre o entendimento humano, tá? Então aqui ele fala só sobre isso, sobre o Locke. John Stuart Mill, ele fala sobre o utilitarismo dos atos, de regras, sobre o que é certo ou o que é errado. Nesse aspecto é um livro muito bem organizado, ele separa por filósofo e cada filósofo ele faz um ponto específico sobre o tema principal abordado na filosofia deles, tá? Do filósofo apontado. Para a OAB, tá? Para a OAB, esses livros ele é bom para você enriquecer a sua aula, tá? Se eu indico para você que quer aprender filosofia, particularmente, só se você for estudante de direito, né? Tanto isso aqui são livros preparatórios para a OAB ou concursos. Só que na prática, pessoal, o que eu indico em relação ao concurso público? Que você se dedique mais às questões, tá? Às matérias que caem em peso. Essas matérias podem ser um diferencial, sim. Mas se eu fosse fazer um concurso, eu iria no chute técnico. O que é o chute técnico? Marcar a mesma opção. Então, como cai muito pouco sobre filosofia, eu não sei se eu me dedicaria a comprar um livro desse se eu não fosse professora, tá? Então, como professora eu adquiri, ambos são maravilhosos, tá? Porque traz algumas questões, tá? Da OAB, práticas. Esse aqui fala mais sobre questões da OAB, tá? Esse aqui é melhor, Filosofia do Direito da Saraiva, excelente. Se você quer saber filosofia continuamente, pessoal, as bancas de jornais têm cada revista maravilhosa, tá? Aqui a Leitura e Conhecimento é uma revista que fala sobre filósofos em geral, sempre trazendo temas atuais. Aqui foi um especial sobre os maiores filósofos da história. E a Ciência e Vida também tem essa revista de filosofia, tá? O valor é R$20, não é um preço barato, mas particularmente é um preço justo pela cultura que traz. Tudo bem. Por que eu digo que é caro?
Gente, não é caro, tá? R$ 20, tá? Não é caro para comprar uma revista de filosofia. É um preço muito justo pela pesquisa que é. Então, a revista Ciência e Vida vale muito a pena. Você pode comprar uma por mês que ela é mensal, vale a pena. Agora eu vou falar pra vocês, quando eu falo caro, é porque eu pensei naquelas revistas de Malu, entendeu? De R$ 2, eu já comprei no passado, não sei nem se existe ainda. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, que é bem interessante pra mim. Eu agradeço se você se inscrever, por favor. Dê seu like se você gostou do vídeo, deixe seu comentário se quiser interagir comigo, porque eu sempre respondo, tá bom? Obrigada por ter assistido e um abraço.